Viva! Desculpem de novo incomodar aí em vossas casas, mas não consigo resistir à tentação de passar mais meia hora, mais de 50 minutos convosco, a falar de alguns temas em termos de saúde e relacioná-los com a eventualidade de coisas de comida a evitar ou a estimular. Agradeço muito a atenção e o feedback que tem havido do vosso lado, público aí nas vossas casas em relação ao nosso programa, e isso só me estimula a fazer mais e melhor. Acreditem que por vezes não é fácil. Hoje temos um tema para tratar que é litíase renal, ou seja, vulgarmente conhecido por pedra no rim. E temos hoje duas pessoas nas áreas, dignamente, de alimentação e de saúde, que são muito gratas, uma que já conheço há algum tempo e outra que acabei de conhecer há bocadinho, mas que nem por isso lhes tira, digamos, qualidade e respeito. Do meu lado esquerdo tem o Dr. Tiago, um colega de urologia, não está há muito tempo na Madeira, mas é como se estivesse há anos, porque ele tem tido uma influência muito grande na sua área profissional e é muito procurado, obviamente pela sua qualidade, e o chefe Carlos, que está aqui ao meu lado direito, chefe criativo do Savoy. Sim, chefe pode-se chamar assim. Savoy, uma instituição que não preciso dizer nada acerca disso, e agradecer também a sua participação e conivência em estar aqui connosco. Eu queria, antes de mais, começar por ti, Tiago, falarmos um bocadinho da doença que é o alvo do nosso problema. Tem, de facto, um significado em termos clínicos para ti muito importante, em termos das pessoas que procuram? É estressante as pessoas pensarem que têm isso? Procuram-te com alguma ansiedade em relação a isso ou não? Procuram-te calmamente? Disseste-me há bocado que as pessoas iam predominantemente à urgência, mas, de facto, também na tua consulta diária deve aparecer situações destas. Sim, é verdade. Pronto, eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui convosco e penso que vamos passar aqui uns bons momentos a ter esta discussão. Em segundo lugar, também queria agradecer essas palavras muito simpáticas sobre mim e certamente exageradas, mas pronto, faz parte aqui da apresentação. Não, o que é verdade é fácil dizer. A litíase, sim, portanto, a litíase urinária, que é vulgarmente designada por pedras nos rins, pelas pessoas em geral, é uma componente muito importante da minha atividade profissional. Portanto, eu vejo muitos doentes, portanto, há um grande componente, uma grande proporção dos doentes que eu vejo são doentes com litíase. É uma patologia que entra muito pela urgência, não é? Portanto, por causa da cólica renal, que é o síndrome clínico por excelência da litíase renal. Portanto, há muitos doentes que nós acabamos por conhecer e tratar porque recorrem aos serviços de urgência. Também há doentes que vêm diretamente à consulta até por achados incidentais, fizeram um exame qualquer de imagem, fizeram um ataque porque tinham uma dor lombar ou mesmo por outra razão qualquer e perceberam que, olha, além daquele problema que eu estava a investigar, por acaso também tenho pedras nos rins, deixa-me cá consultar. Quais são fundamentalmente as queixas major à cabeça, 2 ou 3 queixas que levam o doente à tua procura ou à urgência? Pronto, desde logo a mais frequente e que é subejamente conhecida é a dor, não é? A dor da cólica renal, que é descrita nos nossos manuais de medicina, também leu com certeza, uma das piores dores que o ser humano pode experimentar. Comparável à gravidez, quase. Exatamente. E pronto, eu felizmente nunca tive nenhuma cólica renal, tenho-me safado, mas nós vemos pelo que presenciamos com os doentes e pela descrição que os doentes fazem, que de facto são dores excruciantes e as pessoas passam muito mal. Portanto, essa é de facto a forma de apresentação mais típica da situações de infecção, febre, hipertermia que pode levar até choques sépticos podem acontecer numa situação Podem. Portanto, a litíase urinária, as pedras nos rins, as cólicas, isto é uma patologia benigna, não é? Portanto, habitualmente, com mais ou menos dificuldade, com mais ou menos sofrimento, há sempre algum sofrimento quando há cólica, as coisas acabam por se resolver, pode ser preciso ajudar um bocadinho, não é? Mesmo de uma forma mais interventiva, mas habitualmente as coisas correm bem, felizmente na grande maioria dos casos. Se houver uma sobreinfecção, não é? Portanto, se houver uma infecção da urina que não está a circular, porque há ali um cálculo encravado, algures no sistema urinário. Para dar um foco infeccioso ali. Se a urina que a montante dessa obstrução infectar, aí pode ser muito perigoso. Aí uma doença benigna torna-se numa situação que é emergente e tem que ser resolvida de forma interventiva rapidamente, porque tem risco de infecção generalizada, septicemia e mesmo morte. Portanto, é uma brincadeira. Chefe Carlos, junte-se a nós. Em termos alimentares, tem algumas ideias, eu sei que tem, em relação a coisas que podem e devem ser evitadas ou coisas que devem ser estimuladas. Fale-nos um bocadinho sobre isso. Portanto... Sim, toda a gente sabe que o consumo de água é super importante, não é? Sim. Os tais 2, 3 litros de água e na minha área, ainda há pouco falávamos, na minha área de cozinha, portanto, as temperaturas que nós estamos sujeitos, é normal que haja muito consumo.
Obviamente que há alimentos que são ricos em água, daqui a pouco vou mostrar ali algumas frutas que têm bastante componente de água. E falávamos um bocadinho dos frutos secos em relação... Sim. Você perguntou-nos se eram prejudiciais. Sim, exatamente. Há pouco falámos do amendoim, do farelo de trigo e tudo mais. Também já fui doente, portanto já tive cólica renal, com 30 anos. Pois, estávamos a falar um bocadinho sobre isso. Há 11 anos atrás. E você tem tido algumas cautelas em relação a si no seu dia-a-dia? Ao fim e ao cabo é o feedback de um doente que já teve uma cólica e que, por tê-la sentido no corpo, tem alguns cuidados consigo, digamos assim. Sim, a água foi logo daquelas coisas que tive que tomar muita atenção. É interessante porque é um grupo profissional de risco. Sim, a água foi a primeira coisa. No seu dia-a-dia você tem bem essa noção. Muitas vezes o que entra pela boca pode ser prejudicial e tem essa atenção em relação a uma experiência que você aliás, a alimentação, estamos a falar hoje deste tema, mas a alimentação deve ser toda equilibrada para qualquer uma das doenças que existe. Claro. E ainda hoje estava a pensar nos pratos que ia trazer para o programa e todos os alimentos em consumos excessivos fazem mal a qualquer uma doença. Portanto, isso é o mais importante. Falou aí da água. Tiago, a ideia de que as pessoas têm, às vezes, que têm uma pedra, é beber muita água para a pedra sair. Isto tem alguma lógica isso ou não? Não, eu percebo de onde é que vem essa ideia, quer dizer, nós percebemos de onde é que vem essa ideia, porque de facto a principal recomendação, talvez mesmo a principal recomendação para as pessoas que têm litíase é ter uma ingestão alta, elevada de água, 2 a 3 litros por dia. É muito difícil conseguir cumprir isso a longo prazo. Se calhar na sua experiência pessoal, a pessoa consegue, quando está motivada, acabou de ter a cólica há um mês ou há uma semana, está ali e bebe 3 litros de água todos os dias. Controla, tem garrafas ao lado para controlar. À medida que o tempo vai passando, as pessoas vai esquecendo. Mas quando as pessoas têm cólica renal, a cólica renal, pronto, muitas pessoas não sabem, não é a presença da pedra que provoca a dor, é a obstrução que a pedra provoca. Portanto, há um fluxo de urina que é interrompido, é como pôr uma barragem no rio, não é? Que obstrói para cima. Tudo o que está para cima, tudo o que está a montante, dilata. Portanto, o rim continua a produzir. E diz-me uma coisa, o surrar da pedra com o urteiro também é doloroso, portanto, eu pelo menos tinha essa ideia. Não é por aí. Não é por aí. É mais a dilatação, é montante. E, portanto, as pessoas, quanto mais água beberem, num episódio agudo de cólica, pior. Mais dor têm. Portanto, durante a cólica, durante o episódio agudo, isto é uma coisa muito importante, é uma coisa de educação geral para a saúde. Durante um episódio agudo de cólica renal, não beber água. Restrição hídrica é uma das principais. No seu dia-a-dia fora da cólica. Quando acabar a cólica, o máximo de água que conseguirem, 3 litros, manter um débito urinário de 2,5 litros, que é muito difícil. O chefe, tendo a experiência da patologia, é difícil manter, de facto, a ingesta de 2 a 3 litros de água por dia. Portanto, é importante pensar também que não é só água que se bebe. Tudo tem água no nosso dia-a-dia, obviamente. Por exemplo, mas, de qualquer maneira, manter um ritmo desses é complicado. Quando chega a altura do verão, eu vou dar melancia. Eu estrago um prato de melancia, eu vou dar melancia. É uma forma de ingerir líquidos, por exemplo, ao melão, portanto, mas acho que a melancia ainda deve ser penso eu que seja dos frutos ainda mais ricos em... Pois há um cuidado que eu tenho, pelo menos em explicar às pessoas quando precisam de hidratação, para fugir um bocadinho do terço de final do dia. Particularmente nos homens também, mas também nas mulheres, porque senão depois à noite é um inferno, estão sempre a se levantar para ir à casa de banho. Tem lógica isto? Sim, isso interliga muito com a minha especialidade, porque eu também vejo muitos doentes que vão à consulta porque se levantam muitas vezes à noite para fazer isto. Exatamente, sim. Portanto, tem lógica dizer, olha, depois das 6 da tarde é melhor reduzir um bocadinho. Geralmente, à volta de 4 horas antes da hora de se deitar. Reduzir ao máximo a ingestão, porque senão é um verdadeiro inferno. Mas não prejudicando a quantidade total. Portanto, redistribuir os líquidos para bebê-los mais cedo. Ora bem, eu antes de passarmos ali para a cozinha, eu queria contar uma história. Eu tenho 63 anos e não estou a ficar xoxé, não estou de bandeira nenhuma. E este cordão que aqui tem uma história engraçada. Eu, de férias no Porto Santo, há cerca de 2 semanas, cruzei-me com uma amiga minha de 5 anos, que não conhecia de parte nenhuma, filha de um casal, meu amigo, e que, sentando-se à frente na mesa de jantar, ela olha para mim e diz assim, deixas-me fazer um colar para ti. Ela estava a fazer colares com elásticos e pedrinhas. E eu disse, está bem. E ela de imediato veio medir o pescoço e começou a fazer. E depois ofereceu-me o colar. E eu pensei, o tema do programa que vamos conversar é pedra no rim. Se calhar faz lógica para as pessoas lá em casa não esquecerem que a pedra pode estar no rim. Portanto, foi trazer este colar um bocadinho no sentido de estimular a mensagem do tema do programa. Achei muita piada nisto e a miúda fez-me prometer, que eu disse que ia falar do programa, ela fez-me prometer que eu ia usar o colar quando falasse no programa e depois ia dizer quando é que o programa passava. Estas coisas engraçadas que a gente às vezes tropeça na vida e que não valoriza muito, mas que depois têm a sua
a sua piada. Em termos de fim de conversa, antes de irmos para ali, onde vamos vigiar as funções do chefe, a fazer algumas interpelações, perguntar-te se isto tem estas coisas de lítiase no rim, e não é para assustá-lo, chefe Carlos. Uma vez litiásico, é quase como os depressivos. Uma vez depressivo, sempre depressivo. Uma vez litíase renal, pode vir a ter, ou é candidato a ter uma litíase renal. Sim, E em que percentagem, mais ou menos? A taxa de recorrência é muito grande. Para primeiros episódios de cólica renal, a taxa de recidiva aos 10 anos, mais ou menos, é de cerca de 50%. É um bocadinho como mandar uma moeda ao ar. Mesmo tendo os cuidados todos? Mesmo com cuidados. Claro que se tiver cuidados reduz essa taxa. Não é? Pronto, isto são estatísticas feitas com milhares de doentes, não é? No caso individual é sempre, é o caso particular. Mas se estendermos este intervalo mais tempo, 15 anos, 20 anos, a percentagem sobe. Portanto, é muito frequente a recorrência da cólica. Ok. Vamos passar para outra fase do programa, porque senão daqui a bocado estão a puxar as orelhas. Vamos para ali então, falar um bocadinho consigo, a trabalhar, e eu vou continuar a conversa com o Tiago em relação a alguns temas do nosso programa. Você fica aí, o Dr. Tiago aqui, e vamos conversando e interagindo e controlando também a cozinha, porque isto não pode ser. Quer dizer, você não pode ter segredos que a gente não pode saber. Quer dizer, não pode. Bem, tenho-vos a dizer que a melancia é dos frutos que eu mais gosto. Você que tenha cautela, se põe isso ao meu alcance. É interessante. Vai ser seja em sumos, seja em sobremesas. Exatamente. Portanto, o que é que eu fiz hoje? Eu trouxe um bocadinho dos meus hábitos alimentares também de casa. Excelente. Para o programa. Obviamente, isto são duas entradas que eu sirvo num dos restaurantes que eu tenho do grupo Savoy. São duas saladas que eu sirvo lá, mas elas foram criadas na minha casa. Portanto, foi em casa, jantar, à noite. Eu, obviamente, há uns anos para cá, tenho reduzido o consumo de proteína. Não sou vegetariano, mas agora há uma nova tendência que é flexitariano, que é um vegetariano que é flexível, um vegetariano que come em grande parte vegetais e frutas e algumas vezes... Exatamente. E como tudo na vida, o equilíbrio é importantíssimo, o equilíbrio é a base de tudo portanto, eu hoje pensei, bem, hoje vou levar duas saladas. São baratas, são fáceis de fazer, são agradáveis de cor, pratos com cor também, eu na minha opinião também... A digestão começa por aí. Sem dúvida nenhuma. Eu vou fazer uma salada, portanto, eu vou fazer 2 pratos hoje. Eu vou colocar os 2 pratos no mesmo prato e depois nós provarmos. Mas vou fazer assim. Você, no seu dia-a-dia, é um jovem ainda, mas considera-se ainda criativo. Portanto, está sempre a criar. Sim. É das coisas que eu me lamento um bocadinho na minha profissão e na tua também, Tiago. Nós não temos grande margem para criatividade. Estamos padronizados, quer dizer, é uma técnica cirúrgica que está standardizada, é um tratamento médico que está standardizado, onde a gente pode inovar um bocadinho, de facto, na relação médico-doente. E aí sim, podemos pôr o nosso cunho pessoal. Mas esta malta da cozinha pode inovar, quer dizer... Mas ninguém quer um criativo a operá-lo. Sim, está bem, isso é verdade, sem dúvida. Mas você sente-se com capacidade diária, constante, de fazer coisas novas, de inovar, de não ser o ramo do dia-a-dia? Sim. Eu vim para a cozinha, eu aos 7 anos queria ser cozinheiro. Eu decidi aos 7 anos que queria ser cozinheiro. Também não jogava bem futebol, portanto, quis ser cozinheiro. E algo, portanto, eu nunca tive muito jeito para muitas coisas na vida, mas cozinha acho que ainda tem algum jeito e segui cozinha. E a cozinha é algo interessante porque é de sentimentos, nós provocamos sentimentos, muitos bons e maus nos clientes, nós temos prazeres e nós memorizamos sabores, portanto, isso é interessante. A parte da criatividade foi algo que eu também fui adquirindo ao longo da vida. A sua experiência foi dotando de capacidades de criar, digamos assim. Exatamente. E por sua vez também as pessoas aceitarem mais a criação de uma pessoa que já tem alguma experiência, não é? Quer dizer... E estamos sempre a aprender. É uma área que não sabemos tudo. Nunca sabemos. Eu conheci um chefe há uns anos atrás, que era um chefe muito conhecido na televisão, que era e uma vez ele era o chefe Silva, que aparecia na RTP há muitos anos, e um dia era miúdo e fui perguntar, devia ter os meus... Comecei na escola hoteleira, 14 anos, e disse: chefe Silva, um dia gostava de saber o que o senhor sabe. Ele dizia-me assim: eu gostava um dia de saber 20% daquilo que não sei. Portanto, e já com a idade que tinha. Portanto, é uma área que estamos sempre a aprender, é uma área que está em constante evolução, em constante mutação. Portanto, falou aí numa coisa que é importantíssima. A formação é importante em todo lado, desde as áreas cirúrgicas, as áreas médicas e também na área da culinária. Falou aí da escola hoteleira. Da Madeira? A escola hoteleira da Madeira? Não, portanto, eu vivo na Madeira, vivo e trabalho há 5 anos, vim para o Grupo Savoy, mas eu estudei na Escola do Estoril.
fiz a formação escola média, portanto o 12º de equivalência ao 5º nível, e depois fiz uma formação na escola, portanto na escola superior. Onde fiz importantíssimo haver regras na nossa formação para termos... Sim, é importante. Conhecimento. Aliás, eu te vou dizer uma coisa. Voltei para a universidade, eu não acabei o curso, por uma disciplina, porque eu queria conhecimento, eu queria dar a conhecer. E uma das áreas que eu mais achei piada foi tudo o que tinha a ver com química alimentar. Eu na cozinha precisava saber porque é que eu juntava isto e porque é que eu juntava aquilo. Perceber o que estava a fazer. O porquê das coisas, e não só, fazemos assim porque sempre se fez assim. Isso era algo que me deixava sempre um bocadinho insatisfeito. Precisa de saber porque é que isto reduz a intensidade do Exatamente. Porque é que eu junto uma clara? Porque é que eu junto exatamente. sal? Porque é que o sal faz nas papilas gustativas? O que é que a acidez? O que é que provoca? E isso foi muito interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, então, o que é que eu fiz aqui? Portanto, eu vou fazer 2 versões de melancia. Eu trouxe aqui uma melancia. Esta é crua, portanto, podem fazer em casa. Esta versão acho que é mais fácil de fazer em casa. Eu aqui trouxe uma melancia, vou aqui só mostrar também para a câmara. Esta melancia é uma fatia de melancia onde eu coloquei num saco de vácuo, portanto, aqueles sacos próprios para fechar a vácuo, onde retiramos. A melancia portanto, é uma fruta porosa, como é maçã, como é o pera, como é pera. Portanto, se eu colocar um saco de vácuo com algum líquido, ela vai fazer tipo esponja, ela vai absorver todos os líquidos que estiverem no exterior. Portanto, o que é que acontece? Isso chama-se impregnar, uma impregnação. Portanto, eu coloquei um pouco de soja, mas só molho de soja de baixo teor de sal. Acertei com alguma água para não ser muito salgado e pus um pouco de mirim. E ela fica mais concentrada. Exatamente. O que acontece? Conseguimos aqui alguns sabores até de atum. E para quem é vegetariano, por exemplo, que não come peixe, acaba por ser mentalmente aproximar-se e tem aqui um sabor bastante interessante. Visualmente e até de sabor. Até a cor. Portanto, a melancia, isto estuda-se na cozinha, há pouco estava a falar, eu estudo muito isto, que eu tenho livros que se diz, ok, melancia combina com o quê? E a gente sabe, pronto, na cozinha, que nós andamos neste mundo da cozinha, sabemos que melancia combina bem com queijo, melancia combina bem com manjericão. E é isto que eu trouxe hoje para o prato. Eu vou fazer uma salada de melancia com 2 maneiras, uma crua e uma impregnada. Trouxe aqui a manjericão, li algures que o manjericão até fazia bem portanto, a questões da patologia. Da cólica renal. Fiz aqui um vinagrete muito simples. Isto é tomate inglês, maduro, triturado, uma varinha mágica. Junto um pouco de vinagre balsâmico, mas quase quantidade nenhuma, porque a acidez do tomate inglês já cá está. E azeite virgem. Não há sal, não há pimenta, não há disso. Depois vou pôr um pouco de raspa de lima, porque a acidez nas nossas papilas gustativas provoca aqui algum salivar e até ajuda a ter mais sabor. E um óleo, fiz um óleo que é um azeite de manjericão. Isto é muito fácil, isto é divertido, até os miúdos podem ajudar os pais. Isto basicamente é colocar cubos. Eu vou usar o prato para colocar 2 pratos. Deixá-lo um bocadinho a confeccionar e, entretanto, vou conversar aqui com o Tiago acerca de algumas coisas relacionadas com a doença em causa. É conhecido, a obesidade hoje em dia é uma situação muito frequente e que as pessoas correm o risco de dizer, particularmente as mulheres valorizam mais, mas também o homem. O sedentarismo também, o tabagismo, o álcool. Alguma destas coisas são para ti fatores predisponentes ou precipitantes ou que podem levar à situação de litíase renal? Sim, desde logo a obesidade, diabetes, o síndrome metabólico. O diabético também. Sim, são doentes que têm mais... todas essas situações são fatores de risco para a litíase. São alterações metabólicas, digamos assim, que pode levar a uma precipitação dos tais oxalatos. Exatamente. O oxalato de cálcio ou o fosfato de cálcio. Ou o ácido úrico. Falares em cálcio, e nos diabéticos, é comum as pessoas pensarem, e hoje em dia muitas vezes com os tratamentos de osteoporose e essas coisas todas, ou de complementação com cálcio na alimentação, dizerem as pessoas que têm litíase ou cálculos no rim não pode comer coisas com cálcio, não pode fazer terapêuticas com cálcio. Sim. Até quando é que isso é verdade? Ou se isso tem algum quê de verdade? Isso está bastante errado, mas é uma ideia de facto muito comum. Uma vez que os cálculos são constituídos por cálcio, 80% das pessoas que têm litíase cálcica. Porque depois já há a litíase de ácido úrico, há a litíase de infecção, que se chama estruvite, portanto há outros tipos de cálculos, mas a grande maioria, se uma pessoa tiver que apostar, é cálcica. É cálcica. E, portanto, as pessoas fazem essa associação de ideias. Então, se eu tenho cálculos que são compostos por cálcio, não vou ingerir cálcio. Claro. Portanto, deixam de beber leite, deixam de comer iogurtes, deixam de comer queijo. Isso está completamente errado. Porque os cálculos são de cálcio. A maior parte dos cálculos de cálcio são de oxalato de cálcio. O oxalato, que também está presente na nossa dieta, se estiver livre no intestino,
é absorvido livremente e, portanto, aparece mais na urina, aumenta a sua concentração na urina. Mas se houver cálcio no intestino, o cálcio e o oxalato formam um complexo que não é absorvido e é excretado pelas fezes. Portanto, se uma pessoa deixa de ingerir cálcio completamente, o oxalato fica todo livre no intestino e aumenta. Exatamente. Portanto, as pessoas que fazem restrição de cálcio, que deixam de ingerir cálcio, têm maior risco de litíase. Por outro lado, também é importante dizer que um excesso de aporte de cálcio, as pessoas fazem suplementação e depois ainda ingerem muito cálcio na alimentação. Isso também não é bom. Portanto, a dieta em cálcio deve ser uma dieta equilibrada. 3 porções por dia, como um iogurte, bebe um copo de leite, como uma fatia de queijo, não tem problema nenhum. Isso se deve estimular. Não deve ser nem de mais, nem de menos. A atividade física é para ti positiva? Ou seja, o sedentarismo promove a litíase ou não? Daí a ligação é sempre um pouco indireta. Portanto, obviamente que a atividade física combate a obesidade, combate a síndrome metabólica, combate a diabetes e, portanto, desse ponto de vista, obviamente que é benéfico, apesar de não ter um efeito direto na litíase. Tu vês com alguns maus olhos, digamos assim, um doente teu que sabes que tem litíase, que eventualmente já teve um cálculo renal excretado e que de repente vai fazer crossfit e atividades assim físicas intensas. Não, os ortopedistas vão gostar, porque ele vai se calhar ter vai lixar completamente as articulações. Se nunca fez. Mas em termos de litíase em si, não, a desidratação que isso pode condicionar... Há pouco falávamos aqui do exemplo do chefe que tem uma profissão de risco para a litíase, que é os cozinheiros, os chefes de cozinha. As variações de temperatura. Estão num ambiente fechado, quente, habitualmente, geralmente estressante em termos de tempo, têm que estar sempre a fazer coisas e têm que estar sempre atentos a muitas coisas, esquecem-se de beber água, não é? E desidratam-se muito. Portanto, as profissões que estão associadas a ambientes quentes também são mais associadas ao litíase. São propensas a isso. Exatamente. Portanto, é claro que se uma pessoa não tiver cuidado de se hidratar, for fazer crossfit ou ginástica, tem que ter sempre a lembrança de se hidratar, tem que andar sempre com uma garrafa de água atrás. Mas não vês com maus olhos isso, de maneira nenhuma? Não vejo com maus olhos. Não. Isso não é um risco. Para ti, quando tens um doente com litíase, no seu segmento, tu gostarás algures de ver a cor da pedra que ele tem, o aspecto da pedra, que isso vai-te dar algum dado em termos de origem, digamos assim? Nós muitas vezes dizemos aos doentes que se eles emitirem o cálculo, portanto, se o cálculo sair, se eles conseguirem apanhar, é ótimo. Depois trazem à consulta, basta trazerem o cálculo isolado, não é preciso, às vezes as pessoas põem dental, não é para fazer nada disso, o cálculo seco. E analisa-se a constituição do cálculo e isso pode dar uma dica para a razão pela qual a litíase aconteceu. Uma coisa, um cálculo renal que se excretou e que se faz um exame posterior com urografia ou TAC ou lá o que seja e não se acompanha de mais nada, trata-se apenas de um segmento preventivo com alguns conselhos gerais para o futuro. Sim, pronto, aí é importante a tal análise do cálculo, porque consoante o tipo de litíase também se adequa o tipo de conselho e as medidas preventivas são diferentes. Portanto, é importante ter o máximo de informação possível sobre o caso individual. Portanto, o aspecto do cálculo é importante para ti, no segmento e tratamento do doente. Por exemplo, os cálculos de cálcio são mais escuros, geralmente são assim pretos ou castanhos escuros. Os cálculos de ácido úrico são mais dourados. Mais dourados, exatamente. Pronto, isso é logo uma pista. Eu passei um cálculo e era assim uma coisa douradinha. Agora vamos falar um bocadinho dos cálculos um bocadinho maiores que não passam pelo ureter e ficam encravados cá em cima no bacinete, com a forma do bacinete, que a gente às vezes vê coisas tão giras nesse aspecto. A tua perspectiva é que é? Tratamento médico, cirúrgico, aguardar que venha queixas e depois logo se vê, ver a dilatação do rim ou não? Mais uma vez depende da constituição do cálculo. Os únicos... isso também é outra coisa que é interessante dizer, porque as pessoas têm muito aquela coisa, vou beber o chá, quebra-pedra. Os únicos cálculos que se conseguem dissolver com terapêutica médica, os únicos, são os cálculos de ácido úrico. Os cálculos de ácido úrico representam 6, 7% da quantidade total. Existe alguma relação entre os uratos nas articulações dos joelhos e por aí adiante e a existência? Sim, a gota. É uma coisa que é comum na gota, digamos assim. A gota é um fator promotor de litíase de ácido úrico. E falávamos há bocadinho que, de facto, a litíase também pode ser uma doença paraneoplásica. Paraneoplásica, ou pelo menos indiciante de outra patologia. Pode ser indiciante de outra patologia. Ou da paratiroide, ou... Portanto, uma avaliação inicial de um doente que se apresenta com uma situação de litíase, uma cólica renal, uma vez resolvido o problema agudo, não é? Portanto, quando o doente estiver confortável, deve sempre fazer, mesmo nos primeiros episódios, deve-se fazer um estudo analítico resumido, não é preciso fazer um estudo exaustivo que se faz nos doentes que têm litíase recorrente, mas mesmo naqueles que só tiveram um episódio, deve-se fazer um estudo analítico sumário, mas que permite identificar logo 2 ou 3 situações que podem estar a causar litíase. O álcool, bebidas brancas e cerveja
Dizias há bocadinho que era diurético e era de estimular, mas na dieta de um homem ou uma mulher com cálcio, com litíase, é de recomendar? Ou por exemplo, no leite de ácido úrico, não. No leite de ácido úrico, o álcool é uma fonte de purinas e depois, como sabe, as purinas, o metabolismo das purinas depois vai... Tem um metabolismo diferente, e vai aumentar as valências ácidas na urina e isso vai promover a formação de Uma vez mais, o homem é privilegiado com a maior incidência disto, não é? Sim. Nós somos, de facto... É um privilégio que ninguém quer ter. Mas não é muita diferença. Não é muita diferença. Antigamente a diferença parecia ser maior. Nas últimas décadas tem havido um estreitamento deste gap entre homens e mulheres e neste momento estamos com um valor O uso de anticoncepcionais, no caso da mulher, poderá ter algum fator precipitante ou não? Não há relação possível, nem o tabagismo também. O tabagismo também não costuma estar associado à litíase, não. Olha, e que tal a gente controlar aqui o chefe Carlos? Porque ele está com uma bolinha do caraças, para não fazer. Já fez um prato. Portanto, ele já traz coisas grandes que eu não consigo comer à dentada. Portanto, isto se fosse mais pequenininho, eu já me tinha ajeitado. Mas podemos já resolver essa situação. Muito bem. Consegue cortar aqui quem ao não meio. chora, desde um ovo. E portanto, aqui tem uma colherzinha. Espetacular. E aqui tem. Vejam como vale a pena de vez em quando falar um bocadinho para que Deus ouça. Mas, chefe, o que é que está aí a fazer? Eu fiz o primeiro prato, portanto, a tal melancia em duas maneiras. A melancia que podem fazer em casa, que é basicamente descascar, cortar cubos. O requeijão também cortei em cubos. Eu aqui usei a tal melancia que coloquei em saco de vácuo com soja e mirim, mas está com óleo, mas podem não fazer dessa forma, porque dá um bocadinho mais de trabalho. Isto é um prato que é giro até fazer com os filhos em casa, porque isto é cortar em cubos e fazer um puzzle e até divertido. Isso é queijo do santo, aquele que você disse? Sim, portanto o requeijão, o vinagrete que ainda há pouco falei, que é o sumo do tomate, portanto tomate inglês. Como é que faz o sumo? Uma varinha mágica, tritura, polpa e junto um pouco de azeite. Para não estragar. Muito bem. Isto depois estando aberto, um pouco de raspa de lima. Exatamente. Os rebentos, portanto, aqui são rebentos de manjericão. Isto é bastante fresco, é uma salada simples, fresca e com acidez. E cada cubo a ideia é que cada cubo seja um sabor diferente e cada cubo como se complementa o sabor. Assim faz da variação de aspecto, uma variação de gosto também. Exatamente. O segundo prato que agora vou fazer, que eu também vou colocar, portanto, do outro lado do prato, porque assim vamos provar e assim já provamos dois pratos. Eu trago aqui abóbora, portanto, uma abóbora que assámos, portanto, foi uma abóbora assada. No forno. Cortei, assei, temperei com um pouco de alho, orégãos. Azeite em cima? Azeite. Um bocadinho de azeite. E sal, não coloquei nada de sal. Eu hoje não usei nada aqui de sal nos pratos. Nos teus cozinhados privilegia azeite virgem, extra virgem? Depende. Se for para temperar a cru, tem que ser extra virgem. Extra virgem. Tem os aromas, tudo isso. Se for para cozinharem, tem que ter uma temperatura. Nós vamos colocar o azeite numa temperatura a mais de 60 graus, todos os compostos voláteis, aromas vão desaparecer. Portanto, convém usar um azeite de menor qualidade porque os compostos voláteis vão sair. Portanto, nós vamos ter uma gordura apenas. Que sabe, não serve nada usar. É gastar dinheiro. Basicamente, eu costumo dizer. Sal, não aparece aí. Sal não. Obviamente que nós utilizamos sal nas cozinhas, não vou dizer que não utilizo, mas obviamente que também cada vez mais reduz o sal nas cozinhas. Isso é uma prática corrente. Isso é uma prática. E há muitas formas de reduzir através de ervas aromáticas, através de certos alimentos que são ricos em umami, no caso também berinjelas, tomate, os cogumelos. Portanto, há alguns alimentos que nos ajudam a substituir o sal. O sal, como nós conhecemos, de forma... é moda, e eu não sou muito adepto disso, que é os legumes na brasa. Para não ter condimentos nenhuns, nem de azeites, nem coisíssima nenhuma, vão à brasa com berinjela, com isto, com aquilo. É muita saída, portanto, cria cor, cria gostos diferentes. Depende dos legumes e depende também as ervas aromáticas podem ajudar. Eu normalmente até uso mais ervas aromáticas frescas, que eu acho que dá ali algumas, do que propriamente as consideradas da serra ou as mais secas. Orégãos, acho que fica super bem. Aqui, portanto, eu vou usar a abóbora, como eu ainda há pouco expliquei, cortei, assámos, portanto, há quem goste mais al dente, depende, 10 minutos, 15 minutos, há quem goste mais tostada, há quem goste menos tostada, podem nas grelhar também, na brasa, se quiserem, como há pouco estávamos a falar, outra forma. Fiz aqui um creme de limão, isto é muito interessante, isto é um creme de limão. Este creme de limão, portanto, é só casca de limão, que é fervida 7 vezes num pouco de água e açúcar, não muito açúcar. Ele é fervido 7 vezes em águas diferentes. Com um pouco de açúcar, mas pouco açúcar. E depois é triturado. Ou seja, eu consigo tirar aquele sabor amargo da casca branca e vou conseguir aqui uma coisa muito interessante.
vou fazer o tal equilíbrio. Portanto, eu tenho aqui um alimento que eu acho que é um alimento super interessante, que tem um sabor muito específico e vou dar-lhe acidez. Trouxe aqui, para dar aqui alguma cremosidade e algum picante, eu trouxe aqui uma nata azeda, conhecido como o creme fraiche, mas é uma nata azeda que eu faço. Já provei há bocado. Eu faço esta nata, é muito fácil de fazer. Há quem compra no supermercado, ele existe, eu acho que é caríssimo e eu faço em casa porque eu faço também muitas vezes a minha própria manteiga. Vou mostrar ali para a rede. Sim. Isto é fácil, isto é, portanto, para um litro de nata fresca, uma nata não pasteurizada, uma nata fresca, que tem validades mais curtas, Claro. 10% de um iogurte sem açúcares, com todas as bactérias úteis que eles trazem, é juntar, portanto, é misturar o litro de nata fresca com o iogurte e deixar ficar numa zona não muito quente, sem grandes, portanto, oscilações de temperatura, 20 graus, 15 graus, e deixar ele fazer uma fermentação. Fermentar um bocadinho. O que acontece? Ela vai fermentar e é muito natural. Isto faz-nos muito bem também ao nosso organismo. Portanto, são os fermentos lácteos que não são nocivos, mas que são... Porque eles alteram o pH, portanto não há problemas nenhum, porque há uma alteração de pH, portanto, não havendo pH, as bactérias também não chateiam muito. E consegue-se uma nata ácida. São 3 dias. Se eu deixar 5 dias, faço uma manteiga. Pois bem. Depois bate aquela nata ácida e faço uma manteiga fermentada e dali pode fazer imensas coisas. Podemos fazer a manteiga, posso tirar o soro e fazer uma coisa que agora está muito na moda, que é o kvass, que se usa muito nos países nórdicos. Portanto, há muitas coisas. Portanto, acho que tudo se pode aproveitar. Portanto, e é mostrar que também se pode fazer isto em casa. Portanto, de certa forma, nada se perde. Portanto, não, tudo se transforma. Ela dizia que tudo se transforma na cozinha. Aqui trouxe um picante, uma mistura de picantes. Isto são pimentas, portanto, da Ásia. Nós chamamos disto de togarashi, que é uma mistura japonesa. Portanto, tem algumas sementes, tem um pouco também de sementes de sésamo e são uma mistura de pimentas asiáticas, uso muito da cozinha japonesa. Novamente, tentar dar sabor sem utilizar o sal. Sementes de abóbora. E depois tenho aqui uns coentros para dar frescura. Sementes de abóbora. Eu adoro. E para mim isto é para gosto muito de sementes. televisão e um jogo de futebol. Eu sou Falando nisso, muito de futebol do Benfica, no sábado, no domingo passado. Pois, lá não correu muito bem. Eu não ouvi, mas gostei de ouvir. Gostaste? Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou respeitar o corte daquele prato. Portanto, se eu fizer um prato com cubos, aqui vou fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, vou cortar. Podia servir a abóbora quente, tépida, fria. Eu hoje vou fazer fria, mas podia, porque o prato todo é frio. Vou só aqui a parar. Nós vamos deixá-lo mais um bocadinho, 8 minutos. A questão do sal é muito... É tanto quanto nos falta para voltarmos à mesa. E vou conversar mais um bocadinho com o Dr. Tiago. Para você não se sentir constrangido. Não faz mal. Mas a gente volta, atenção. Até já. Quando olharmos, está tudo pronto outra vez. Tiago, diz-me uma coisa. Tu fizeste tudo o que é possível de prevenção, conselhos dietéticos, perca peso, tenha juízo, sei lá, essas coisas todas, mas está sempre lá um cálculo enorme que de vez em quando vai aumentando as suas pedrinhas por ali abaixo. Chegamos à possibilidade de opção cirúrgica. Qual é a tua conversa para o doente? Portanto, isso varia muito com o tipo de cálculo, nomeadamente com a dimensão do cálculo e com a localização. Portanto, há várias técnicas cirúrgicas. Quando se chega a um momento em que já não há outra alternativa a não ser a intervenção cirúrgica, há vários tipos de técnicas que se têm que adequar à dimensão e à localização do cálculo. Hoje em dia, antigamente, estamos a falar há décadas, portanto há 20, 30 anos, ainda se fazia muita cirurgia transabdominal e lombar. Cheguei a ajudar. Eu ainda também no início da minha carreira também fiz cirurgias agressivas para caralho. Muito agressivas, portanto, com secção de grupos musculares, dava deformidades da parede abdominal, ou recuperações muito lentas. Isso hoje em dia está, não vou dizer prescrito, porque ainda há situações muito específicas em que se pode fazer, mas hoje em dia é muito raro fazer-se isso. Houve uma evolução muito grande em direção à cirurgia endoscópica, a cirurgia minimamente invasiva, que se faz com aparelhos que entram por orifícios naturais, portanto, pela uretra. Antes de chegarmos a atravessar a pele, tem as opções endoscópicas. Exatamente. Portanto, hoje em dia muito em moda também. É o que mais se faz na literatura hoje em dia. Entra pela uretra, mas não é cirurgia para orifícios naturais, não é? Mas detecta o ureter. É uma cirurgia, é uma endoscópia, como fazer uma colonoscopia, uma endoscopia digestiva alta. Portanto, e há alguma inovação técnica neste momento na Madeira em relação a isso? Portanto... Sim, olha, por exemplo, os geradores de energia, depois é preciso, nós temos que ter acesso aos cálculos, não é? Temos que chegar lá. E nesse aspecto, a miniaturização dos instrumentos ajudou imenso. Os arteroscópios são finíssimos. Nós conseguimos navegar dentro do rim com um arteroscópio flexível, não é?
completamente atraumático para o sistema urinário. E depois, além de chegar lá, é preciso ter energia para destruir os cálculos. E daí o laser. Hoje em dia utiliza-se predominantemente o laser. Nós temos um laser muito recente, por exemplo, que foi uma aquisição até recente do hospital. Portanto, isso é uma coisa, se atravessando apenas orifícios naturais, não é preciso atravessar a pele. Não é preciso atravessar a pele. Nas situações grandes, em que não conseguiste... Se os cálculos forem muito grandes, pode ser preciso atravessar a pele, nomeadamente por cirurgia percutânea. Fizeste uma tentativa endoscópica de retirar, não foi possível, não partiu. Às vezes, logo à partida. Ou à partida decides... Sim, se tiver um cálculo com mais de e nunca por diante. Portanto, é uma coisa lateral e para trás do peritoneu, digamos assim. É um acesso extraperitoneal para a cirurgia percutânea, sim. Portanto, tu chegas ao rim sem ter que mexer numa capinha que protege o rim, que é o peritoneu. Chegas ali, diz ao cálculo, pelas costas, por assim dizer. Exatamente, pelas costas. Sim. Claro que, além destas duas modalidades, há modalidades não invasivas do tratamento da litíase, que é a litotrícia, que as pessoas também já ouviram falar, a litotrícia extracorpórea por ondas de choque, que é uma modalidade muito interessante. Arrisco dizer que temos caminhado um pouco para longe da litotrícia, que tem-se apostado muito na cirurgia endoscópica hoje em dia. Hoje em dia é possível tratar situações de litíase por via endoscópica, que antigamente não era, porque não havia equipamentos, não havia ureteroscópios tão bons. Portanto, é aceitável a litotrícia, mas havendo outras alternativas, se calhar... Às vezes é quase uma questão de opinião pessoal, mas de facto a cirurgia endoscópica... Em termos de retoma do trabalho e essas coisas todas, é semelhante uma coisa e outra. Bem, a litotrícia é uma técnica que se faz em ambulatório, a pessoa faz o tratamento e vai para casa, não é? Mas pode precisar de várias sessões de tratamento e pode chegar ao fim das sessões, 3 ou 4, as que forem necessárias, para chegar à conclusão que o cálculo não fragmentou e que tem que fazer uma cirurgia endoscópica. Por falar em trabalho, a litíase, de uma forma geral, na crise, obviamente, que é incapacitante e a pessoa tem que ficar de baixa, e o resto do tempo não, portanto, continua a trabalhar, é estimulada a voltar à sua vida normal. Stress do dia-a-dia, essas coisas todas. Completamente. Portanto, não é uma doença que tenha altos tempos de baixas, essas Habitualmente coisas. Habitualmente não. A litíase é essencialmente assintomática, exceto nos momentos em que as pessoas têm cólica renal, não é? Quando têm cólica é porque algum cálculo se deslocou e provocou uma obstrução ao fluxo urinário e aí a pessoa tem cólica. Só para eu fazer contas à minha vida, que eu vou com 63 anos, a litíase é mais frequente em que idade? O primeiro episódio, 30, 40, portanto... Já passei. Mas não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Mais 30. Falta o segundo episódio. Tem havido uma certa diminuição da idade de início dos episódios. Nas pessoas abaixo de 20 anos, muito complicado isso acontecer. É difícil. Não é frequente. Mas acontece. Pode-se dizer que existem algumas situações em que o caráter genético pode estar presente. Depende, porque a litíase é uma doença muito complexa porque é multifatorial. Na hipercalciúria idiopática, que é a alteração mais frequente, não é? Que as pessoas têm um excesso de cálcio na urina sem haver nenhuma razão conhecida imediatamente, a hereditariedade é poligénica. Portanto, há muitos mecanismos que podem estar envolvidos, mas não há dúvida que há famílias em que há... Implica estudar a família ou não? Não. Nunca desafiaste para esse tipo de coisas? Não, isto não faz. Ora bem, nós temos que controlar o chefe. Isto não pode ser. Nós estamos a 2 minutos ou 3 de voltar para a mesa. Nós temos que nos controlar para não... A nós também, obviamente. Isso está com então já temos aí a segunda parte do prato. Sim, é verdade. Então temos aqui a abóbora. E de novo você junta-lhe gostos. Portanto, o tal que eu coloquei ácido do limão. Exatamente. E o outro que é a nata. Portanto, a nata azeda com um pouco de rábano. Portanto, pasta de rábano dá ali um toque também Esta fase picante. de tratamento para si é uma coisa importante. Portanto, o aspecto que você vai vender o produto... O equilíbrio, sim, as cores, o equilíbrio. Obviamente aqui coloquei 2 pratos no mesmo, mas eu acho que até nem funcionou mal porque até se complementam. E você, enquanto chefe de uma cozinha, faz questão que todos os pratos, antes de irem para as mesas, passa debaixo do seu olhar, em termos... sim, ou já tem uma equipa de trabalho rotinizada para isso? Sim, tem uma equipa, porque nós temos bastantes restaurantes e não consigo estar em todos, mas as equipas, sim, são formadas para isso. Obviamente que há... Isso é outro aspecto que eu gosto de falar. Eu gosto de ir a um restaurante e isso conheço o chefe muito mais. No fim, no princípio, lhe perguntar o que é que ele me recomenda, como essas coisas todas, para além do que está na lista, que é um aspecto importante. E no fim, discutir um bocadinho com ele. E fico frustrado quando pergunto se o chefe está e ele não está. Sim, normalmente temos sempre um chefe. O chefe está sempre. Posso não ser eu, mas está sempre um chefe do restaurante. Está sempre alguém que pode informar. Eu lembro-me de uma vez que fui a um restaurante muito giro e muito bem e comi um prato espetacular de risoto com um pato, não sei de quê. Entretanto, no fim, queria dar as felicitações ao chefe, mas ele não estava lá. Bom, está na hora de voltarmos... Até as nossas cozinhas todas são à frente dos clientes. Os clientes conseguem sempre ver a cozinha. Eu faço questão disso, porque até cria... Como é que é explicar? Cria uma segurança para o cliente porque vê a cozinha. Claro, em termos de condições de higiene, essas coisas todas. Vê, os cozinheiros estão chateados, mas o próprio também cozinheiro consegue sentir o cliente.
Exato. E consegue sentir a frustração, o agradecimento, tudo. Portanto, eu acho que... Deixa-me ver qual é o prato que está mais bem servido. Eu acho que este parece-me que é o que está mais bem servido e eu vou levar por causa das coisas. Eu vou tirar um ao E vamos voltar aqui à mesa. Isto de facto, o aspecto, vê, eu já tenho hormonas a serem segregadas por tudo quanto é sítio, é uma coisa impressionante. E quase que tenho que dizer ao meu cérebro para ficar quieto. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Eu tenho alguns amigos que perguntavam onde é que estava a carne, não é? Portanto, sim, está bem, mas repara, há um tempo para tudo. Quer dizer, há um tempo para tudo. Então, no verão, que é a altura que estamos, acho que é um aspecto importantíssimo. E aqui prova-se que, de facto, de uma forma barata, equilibrada em termos dietéticos, é possível fazer coisas que sejam prazenteiras à vista e à boca. Pretendo também provar, ao longo destes programas, que não é preciso comer comida sem sabor para ser saudável. De maneira nenhuma. Desde que as coisas sejam equilibradas, em termos de carne, de peixe ou outros condimentos, é importante que isso seja. Depois desta nossa experiência, e antes de provar, que eu estou ambicioso por tocar isto, eu queria perguntar a cada um de vez, e desta vez vou começar por si, chefe Carlos, o que é que sente disto? Acha que consegui transmitir alguma mensagem para o lado de lá, de coisas simples? Acha que consegui ser útil em algumas dúvidas das pessoas na área que nós temos aqui a falar, de uma forma perfeitamente despretensiosa? Quer dizer, não é um mundo científico, não. Temos os pés no terreno e conversamos de um tema de uma forma abrangente. Eu gostei muito também da intervenção do Dr. Tiago, porque falou da minha classe laboral, portanto, da minha classe de cozinha. E é um aspecto que eu não desconhecia, sabia que havia essa patologia, mas acho que até quem viu... Ventos quentes. Acho que isso é essencial. Em termos de programa, deve ser isto mesmo, deve ser leve, tem que ser um programa leve, fácil de informação, acessível, absurdo, obviamente. E saem às vezes porque certas palavras nós quem não é da área não conhece. No seu caso concreto foi duplamente útil, não só a sua capacidade profissional, como a vivência que você teve da própria patologia em si. Sim. Peço-lhe que não fique ansioso por aquilo que o Dr. Tiago disse, que ele às vezes exagera, que é que quem teve uma litíase vai ter em 50%. Enfim, aqui aos médicos a falar, é preciso termos cautela com isso. Fazer as medidas preventivas é um aspecto importante. E tu, Tiago, achas que fomos úteis em conjunto, tu Espero concretamente, que sim. na tua área, transmitir alguma coisa para o lado de lá, de forma simples e calma? E em termos de alimentação, só para fazer aqui uma ligação final, há 3 regras básicas para os doentes com litíase: ingestão de água, 2 a 3 litros por dia, pouco sal, que o chefe já sublinhou muito bem, e pouca proteína de origem animal. São as 3 coisas principais na dieta para reduzir a probabilidade. As verduras, espinafres e essas coisas todas, eu tenho muito ideia. Muito rico em oxalato. Os tais oxalatos perigoso. que são um pouco Mas é especificamente o espinafre, a beterraba, não são todas as verduras. Sim. O espinafre particularmente. E os frutos secos também. Portanto, chocolate nozes, também, um pouco falam do chocolate cacau, também. Sim. Há coisas, todas estas coisas todos estes alimentos devem ser consumidos com moderação. É impossível dizer a um doente, olha, nunca mais pode comer amendoins. Ninguém vai cumprir isso. Não vale a pena estar a dar conselhos que as pessoas não vão cumprir. Não vale a pena Você beba mais ponjas, você beba mais pastel de laranja. Portanto, modera o consumo, reduza. Há uma coisa que é muito rica em oxalatos, já há pouco falávamos, que é o farelo de trigo. O farelo de trigo deve ser proscrito da dieta. Mas de resto, todos os outros alimentos que são ricos em oxalato podem ser consumidos. A Coca-Cola é rica em oxalato. Se me disserem que eu nunca mais posso beber Coca-Cola... A Coca-Cola pode ser um patrocinador, então. Pela sua riqueza em oxalatos, pode ter um patrocinador da litíase. Sim, a Coca-Cola não tem nada a ver com a marca. A Coca-Cola e as bebidas de cola. Não é? Olha, um aspecto importante a esclarecer, prático, e que às vezes as pessoas ficam confundidas, é o urologista, que é a tua especialidade. É apenas médico de mulheres, dos homens ou dos dois? Isso é muito engraçado. Não, há muitas pessoas que fazem essa questão e que mostram surpresas. Dizem, mas urologista, mas eu sou mulher, não posso ir a um urologista, mas o urologista é um especialista do aparelho urinário e genital masculino, não é reprodutor masculino. Portanto, todas as senhoras têm rins, bexigas, ureteres. Portanto, que fique bem claro que o urologista é um tratador de homem e de mulher. Sim, eu tenho doentes de ambos os sexos. Em relação às potenciais tratamentos cirúrgicos ou endoscópicos, digamos assim, há alguma diferença no coeficiente de dificuldade no homem e na mulher pelas características diferentes da uretra? Tem aquele bocadinho de uretra que tens que atravessar. Há coisas que são mais fáceis no homem e outras mais fáceis na mulher. O homem tem uma uretra mais comprida, tem a próstata, é preciso negociar aquela tortuosidade da uretra e da próstata para chegar à bexiga e depois aos ureteres. Nas mulheres não há isso, não é? Tem uma uretra curtinha, o acesso é mais fácil. Por outro lado, as mulheres têm os ureteres, que são aqueles canais que drenam a urina do rim para a bexiga, que nós temos que também canalizar
entre aspas. Geralmente as mulheres têm os urteiros um pouco mais finos. Às vezes é mais difícil introduzir os equipamentos nos urteiros. Uma ideia engraçada que saí daqui hoje, eu próprio, é que eu tinha a ideia que a dor da cólica era o pedalinho a vir por ali abaixo a chatear. Não é. É a dilatação dos canais excretores para cima. E porque os terminais nervosos estão na cápsula renal. Quando a cápsula renal distende, com o rim a inchar, entre aspas, isso é que provoca a dor. Duas perguntas simples e básicas. Gravidez e litíase, alguma relação? Algum cuidado a ter? A gravidez é um estado que promove a litíase. Litiásico, digamos assim. Por várias razões. Pelo ambiente hormonal, o aumento da progesterona, a gravidez e o pós-parto. O aumento da progesterona provoca uma certa estase urinária. E a estase também promove a litíase, e as grávidas têm uma hipercalciúria fisiológica, portanto tem um aumento da excreção de cálcio, portanto isso também promove a formação de cálcio. Alguma cautela, digamos assim. Sim, não é raro. E é mais difícil tratar uma grávida, porque não pode fazer raio-x, não pode fazer TAC, não pode fazer... É lícito, isto é uma pergunta, numa doente que se sabe que teve um cálculo renal e que pretende engravidar, fazer um ponto da situação antes da gravidez com raio-x simples, digamos assim? Sim, acho que não é descabido. Não é descabido, não. Para tentar também antecipar alguma situação. Antecipar alguma chatice e saber o que é que se passa em termos concretos. Claro, quando acontece uma situação de cólica renal na gravidez, dependendo também da fase da gravidez, não é, do trimestre, mas se não for resolvida espontaneamente, a pessoa pode sempre fazer uma derivação urinária, portanto põe um catéter uretral ou põe uma nefrostomia, que são uns tubinhos que permitem que a urina volte a circular, e depois do parto resolve o problema. Por vezes é problema. Por vezes é preciso, sim. Uma pergunta para si. Você é um profissional de cozinha, chefe de cozinha, conceituado, teve uma situação de cólica renal, sabe que a tem alguns caráteres preventivos na sua vida do dia-a-dia, alimentar e de atividade. Sente alguma limitação? Você psicologicamente sente alguma limitação? Ou isto é importante para quem teve uma coisa destas, ou esquece isso completamente e faz a sua vida e depois está atento a uma série de pormenores. A regra é essa. É tentar esquecer, ou isso é uma coisa que o incomoda e que de vez em quando vem à sua cabeça? Dores. Não sei se eu queria esse hábito depois de ter a cólica renal, mas eu, sempre que eu me deito bebo um copo de água. É uma coisa automática, não sei porquê, e sempre que me levanto bebo água. E muitas vezes durante a noite, às 4 da manhã, aquilo é quase sempre certinho, bebo um copo de água. Mas vou antecipar que esse hábito se calhar vai ter que mudar depois quando envelhecer. Depois, se beber sempre um copo de água quando se deitar, vai-se levantar mais vezes para fazer mas é algo que eu, não sei se isso aconteceu depois de ter a cólica renal, mas é um hábito que tenho há alguns anos. Acontece-me sempre isto. Mas de resto pode-se dizer que é uma pessoa que faz a sua vida normal. Mas não pensa nisso, não é? Não pensa nisso habitualmente. Não penso que bebo água porque tive cólica renal, não. Tenho ideia que as pessoas não pensam nisso, fazem a sua vida normal. Diz-me uma coisa. Cólica renal, não das mais exageradas, que causa dor lombar, e a dor lombar em si, de uma pequena hérnia, de um indivíduo que sabe que tem uma pequena hérnia. Tens com frequência esta dicotomia, digamos assim? Sim, muitas vezes quando tem dor lombar inexplicada, não é? Nós não sabemos o neurocirurgião, recebo o doente Dr. Gil Bibiano a dizer que ele tem uma dor lombar, mas não é nada com ele. Deve ser uma cólica renal. E depois nós fazemos uma imagem e não tem... São duas situações que se acompanham muitas vezes e que são diagnósticos diferenciais. Uma certa... E finalmente, uma última pergunta para ti, antes de provarmos este prato delicioso. A obstrução dos canais excretores da urina, a nível do bacinete, por exemplo, dilata para cima e pode levar a disfunções graves do rim. Pode, sim. Infecções, inoperabilidade... Isso é muito importante, deixa eu sublinhar isso. Porque se tiver uma cólica e não tratar, quer dizer, aguentar estoicamente ali a dor, não for ao hospital, não quer fazer nada, a dor da cólica vai acabar por passar, porque o rim vai se cansar, vai se adaptando. Vai desistir, não é? E depois vamos ter aqueles rins com umas dimensões enormes. E vai-se transformando numa bolsa de urina que depois vai ter função. Eu lamento, nós tínhamos conversa para 2 horas à vontade, mas vamos provar isto, porque o pessoal lá em casa quer que a gente seja testemunha. Eu faço a minha sugestão é ir provando cada cubo, diferentes, porque assim, a melancia crua será macia, pronto, mas é bom provar cada elemento porque eles vão se complementar uns aos outros. Eu vou esquecer agora cólicas renais, desculpa lá. Mas isto aqui não há aqui nada que prova cólicas renais. Desculpem lá em casa ou à vontade, mas é que nós estamos mortos de fome, atenção, quer dizer, tanta conversa e tanto cansaço, temos que comer qualquer coisa agora. Muito obrigado. E diria que gastamos aqui o quê? 30 euros para fazer este prato? Não, mais. 15, 20 euros faz-se uma festa, não é? Muito pouco. Temos aqui produtos que... Aí em casa, eu convido sempre as pessoas a aprenderem a fazer um dia diferente ao longo da semana. Desde logo a confecção de um prato especial,
meter-se no carro com os filhotes e ir ao Porto Muniz com umas sandes de pão de forma, que é barato, gasta 20 euros e faz um dia diferente. É importante nós aprendermos isso. O ramo de jantar, posto no sofá a ver televisão, ainda por cima com notícias tontas, é doentio e promotor, porventura, de patologia lombar e de litíase. Aprendam a viver convosco, sem grandes custos. E este é um exemplo disso que eu estou a dizer. E envolver também os filhos. Claro, envolver os importante. filhos. Envolver os filhos. Para que no futuro saibam comer e saibam apreciar. Sim. Acho que isso é muito importante. Muitas vezes nós empenhados na nossa vida Aprendam a profissional, comer, acabamos por não ter tempo para essas personalidades que estão a crescer e precisam tanto de nós. Exatamente. Isso é muito bem pensado. Mas é interessante provarem aqui a melancia, que há aqui vários